Salve, queridos irmãos! Mais uma oportunidade feliz por este canal, neste tempo em que nós nos encontramos para refletir, para meditar, mas sobretudo para buscar viver a Palavra de Deus. Muito obrigado a Nosso Senhor por este momento e a você pela sua participação. Que seja de verdade um momento fecundo em nossa vida, em nosso coração e em nossas almas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Queridos amigos, neste 15º domingo do tempo comum, quero lhes apresentar a minha saudação franciscana de paz e bem e, sobretudo, a minha saudação fraterna. Estamos vivendo num tempo, o 15º domingo do tempo comum. São Paulo, escrevendo aos Romanos na segunda leitura, ele dizia: as tristezas do tempo presente não se comparam às alegrias da glória que um dia teremos. É muito impressionante porque tantas vezes nós somos oprimidos pelos sofrimentos, nós somos massacrados por doenças, por dores. Agora mesmo nós estamos vivendo o contexto de uma pandemia. Notícias tristes, diárias. Essa é a primeira pandemia que possui o contágio de um vírus, mas que também é transmitida pelos meios de comunicação. Diariamente nós estamos acabrunhados por notícias de tantas mortes, de tantas pessoas infectadas. Notem que a imprensa geralmente dá a notícia de quantas pessoas estão recuperadas por último. Às vezes nós ficamos impressionados com os números, seja das mortes, seja também dos infectados. Mas será que nós não somos os responsáveis por isso? Não apenas por não nos cuidarmos, mas por buscarmos estas notícias tristes e mórbidas. Tem gente que já acorda durante o dia buscando essas informações que adoecem. E São Paulo, de uma forma muito contundente, nos diz: as tristezas do tempo presente, os sofrimentos da vida presente, sequer se comparam com a glória do futuro. De fato, nós nascemos para a eternidade e, por mais que nós soframos, a glória de Deus nos espera. Porém, existem duas coisas que são capazes de nos atrapalhar, de nos impedir de viver a nossa vida presente em vista da glória futura que todos nós deveremos ter. É quando, primeiro, pelo sofrimento,
nós cedemos à dor, à desesperança, à amargura, à tristeza. Já perceberam também quantas pessoas deprimidas? Exatamente porque se sujeitaram, se submeteram ao sofrimento sem ter esperança, sem cultivar, eu não diria alegria, não queiramos aqui ser simplórios, mas pessoas que deixaram de cultivar a esperança, não em dias melhores, isso se chama otimismo, mas deixaram de cultivar a esperança no futuro, a esperança em Deus. Havia na história da Igreja um santo muito conhecido, também bispo, chamado Santo Irineu de Lyon. Ele possui uma máxima, uma frase, que é largamente usada pela bioética. Ele diz: a glória de Deus é a vida do homem. Quando se quer defender a dignidade da vida, do nascituro, daquele também que está prestes a morrer, ou a dignidade do trabalhador, se costuma usar essa frase de Santo Irineu de Lyon: a glória de Deus é a vida do homem. Só que essa frase é incompleta. Ela tem uma segunda parte em que o santo francês dizia: e a glória do homem é a contemplação de Deus. Se a glória de Deus é contemplar a vida do homem, a glória do homem não pode ser outra senão contemplar Deus. Acontece, porém, que a nossa contemplação de Deus neste mundo, neste tempo marcado pela cronologia, ela é imperfeita e até fugaz. Nós contemplaremos a Deus definitivamente na eternidade. E é por isso, então, que devemos cultivar essa esperança que São Paulo nos assegura na segunda leitura deste 15º domingo do tempo comum. Apesar das tristezas, apesar do sofrimento da vida presente, a glória de Deus é o futuro que nos espera. E é desse modo, então, que nós temos primeiro, a graça de Deus que vem ao nosso encontro. E o profeta Isaías, na primeira leitura, fazia a comparação da palavra de Deus com a chuva e com o fogo. Quantos cantos de aclamação ao Evangelho nós conhecemos que comparam a palavra de Deus, não apenas com a semente, mas com a terra, com a água que faz com que esta semente possa germinar. Mas o profeta Isaías, ele quer dizer, acima de tudo, que essa palavra de Deus, quando ela cai no terreno da nossa vida, no chão da nossa história, de algum modo, ela é como a semente que germina e produz o seu fruto. Por isso mesmo, como a chuva que cai, que lava, como o fogo que queima, que purifica, assim também é esta palavra que chega à nossa vida, que toca o nosso coração. Dessa forma, o Evangelho de hoje, uma parábola da semente, uma parábola autoexplicativa e por isso mesmo tão difícil de ser comentada. Mas por que a dificuldade de comentar uma parábola autoexplicativa? É porque, como nosso Senhor já nos diz, já nos traduz o sentido dessa parábola, a dificuldade não está na tradução ou na explicação, está na vivência, no compromisso. Nós somos chamados a fazer com que esta palavra seja verdadeiramente a semente, já bem irrigada no terreno do nosso coração, para que ela frutifique, para que ela germine, para que ela floresça. É desse modo que, no decorrer da parábola, nosso Senhor usa por 2 vezes a expressão o coração, para dizer que o melhor terreno que a palavra pode
encontrar na vida do ser humano é o seu coração. Todavia, nosso Senhor também nos faz um alerta. Cuidado! O sofrimento também pode aniquilar, pode abafar no coração do ser humano esta semente que é a palavra de Deus. Quando nós sofremos, quando nós somos provados duramente pela dor ou por um problema da vida, é porque nosso Senhor está também analisando o terreno do nosso coração. Outra coisa que pode abafar esta semente em nosso coração são os prazeres da vida e a escravidão do pecado. Alguém pode não estar sofrendo, mas de repente a semente caiu na terra boa, fértil de um coração, mas que se desvirtuou em apenas buscar prazeres e felicidades momentâneas. Queridos irmãos, quanta coisa bonita esta parábola tem a nos dizer. Cultivemos em nosso coração o terreno fértil, para que esta palavra possa, qual semente, encontrar a terra boa, encontrar um solo arejado, um solo que venha a produzir a semente, que venha deixá-la frutificar ou florescer. Que o Espírito Santo realize também a sua obra, que ele possa fecundar o nosso coração e que ele possa também adubar a nossa vida, a fim de que essa semente produza frutos 30, 60 e 100 por um. Fique agora com o Papo de Cruz com a nossa amiga Lunara Aires. Oi, tá começando mais um Papo de Cruz e eu já começo com uma pergunta. Quem é você? Isso mesmo, pode parecer loucura da minha parte, mas ao mesmo tempo é uma pergunta tão simples e eu quero que você responda. Quem é você? E a palavra que eu trago hoje para vocês, para a gente partilhar um pouco sobre isso, sobre identidade, tá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Ei, eu quero que você preste atenção nisso, eu vou repetir. Raça eleita, sacerdócio real. Eu poderia acabar esse vídeo aqui, porque é a palavra que está te respondendo quem você é. Você é sacerdócio real, você é raça eleita. E tudo que for dito sobre você, que vá de encontro a essas verdades que a palavra apresenta, é mentira. Deus, quando nos forma, nós somos barro na mão do oleiro, como a própria palavra nos ensina. E à medida que Ele nos molda, que Ele nos forma e que nós damos autorização para que Ele possa fazer isso, porque sim, Deus é educado, Ele só nos forma e só nos molda quando nós permitimos. À medida que Ele nos forma, Ele deixa as suas digitais em nós. Foi Deus que me instituiu filha do reino, então eu preciso ter esse entendimento. Volte à sua identidade, busque a sua identidade, entenda de fato quem você é em Deus. Até a próxima! Continuamos a implorar, através da intercessão de Nossa Senhora, a cura, a bênção de Deus que venha nos trazer o dom da saúde. E para isso recorremos à oração do hino de Nossa Senhora que diz: toque em vosso peito o clamor meu, o clamor de todo o povo do mundo inteiro que suplica a cura e a saúde. Que por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre cada um de nós a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um grande abraço.